Existe uma pergunta que pode consumir alguém por dentro durante noites inteiras. Se ele ainda sente alguma coisa por você, por que permanece em silêncio? Por que alguém que parecia tão conectado consegue simplesmente desaparecer, não mandar uma mensagem, não perguntar como você está e agir como se tudo aquilo vivido pudesse ser colocado em uma gaveta? Talvez você já tenha segurado o telefone esperando uma notificação que nunca chegou. Talvez tenha lutado contra a vontade de escrever primeiro, enquanto uma parte de você repetia: se ele realmente sente minha falta, por que não faz nada? E é justamente aqui que existe algo que poucas pessoas compreendem. O silêncio nem sempre revela a ausência de sentimento, mas também não deve ser confundido automaticamente com amor. Às vezes, ele esconde um conflito muito mais profundo. E quando observamos esse conflito através das ideias de Carl Jung, começamos a perceber que aquilo que uma pessoa evita externamente pode estar profundamente relacionado ao que ela ainda não conseguiu enfrentar dentro de si. Jung dedicou grande parte de seu pensamento àquilo que permanece escondido abaixo da superfície consciente. Para ele, o ser humano não é formado apenas pelo que admite sentir, mas também por desejos, medos, feridas, projeções e conteúdos reprimidos que continuam influenciando suas escolhas. É por isso que alguém pode desejar proximidade e, ao mesmo tempo, fugir dela. Pode sentir saudade e ainda assim resistir ao impulso de procurar. Pode pensar em uma pessoa durante dias enquanto tenta convencer a si mesmo de que já superou tudo. Essa contradição parece absurda quando observada apenas pela lógica, mas ganha outro significado quando entramos no território do inconsciente. Porque talvez a pergunta mais importante não seja simplesmente por que ele não aparece, mas sim, o que a sua presença desperta nele que o silêncio parece ajudá-lo a evitar? E essa pergunta pode mudar completamente a maneira como você interpreta a distância entre vocês. Talvez você esteja tentando decifrar cada detalhe. A última conversa. A maneira como ele olhou para você. Aquela mensagem curta demais. O afastamento inesperado. E quanto maior o silêncio, maior pode se tornar a necessidade de encontrar uma explicação. Mas existe um perigo nisso. Quando não temos respostas, nossa mente começa a preencher os espaços vazios. Criamos histórias, imaginamos sentimentos, transformamos pequenos sinais em certezas e, sem perceber, podemos começar a viver emocionalmente presos a uma resposta que somente o outro poderia oferecer. Jung chamaria nossa atenção para as projeções, aquilo que colocamos sobre outra pessoa, porque toca algo profundamente nosso. Por isso, entender o silêncio dele não significa apenas tentar entrar na mente dele. Significa também descobrir o que esse silêncio está ativando dentro de você. Medo de abandono, necessidade de confirmação, esperança, uma ferida antiga que parece estar se repetindo. E aqui está a parte que pode ser difícil de ouvir, mas profundamente libertadora. Você não precisa perseguir alguém para descobrir o seu próprio valor. O silêncio de outra pessoa não pode se transformar em uma sentença sobre quem você é. Talvez ele esteja confuso, talvez esteja com medo, talvez exista sentimento, talvez esteja tentando seguir adiante. Nenhuma dessas possibilidades pode ser conhecida com absoluta certeza enquanto não houver comunicação real. Mas existe algo que você pode conhecer, aquilo que essa ausência está revelando sobre você. É nesse ponto que a perspectiva junguiana se torna muito mais profunda do que simplesmente descobrir se alguém voltará. O verdadeiro movimento psicológico começa quando você deixa de colocar toda a sua energia na pergunta: o que ele está sentindo? E começa a perceber o que esta experiência está tentando me ensinar sobre aquilo que eu ainda preciso reconhecer em mim. Então, antes de decidir que precisa mandar aquela mensagem, antes de interpretar o silêncio como rejeição
ou transformá-lo em prova secreta de amor, permaneça comigo até o final. Porque vamos entrar justamente na contradição que torna esse tipo de afastamento tão doloroso. Como alguém pode sentir e não agir, desejar e resistir, lembrar e permanecer distante. E, principalmente, vamos compreender por que a resposta mais poderosa talvez não esteja no momento em que ele finalmente quebra o silêncio, mas no momento em que você já não precisa desse gesto para recuperar a própria paz. Porque quando uma pessoa começa a retirar sua energia da espera e devolvê-la para si mesma, algo fundamental muda. Não necessariamente nele. Primeiro, muda dentro dela. E talvez seja exatamente aí que começa a resposta que você esteve procurando durante todo esse tempo. Há um tipo de silêncio que dói mais do que uma despedida. Na despedida, pelo menos existe uma resposta, uma frase definitiva, alguma coisa concreta contra a qual o coração pode lutar. Mas quando alguém simplesmente se afasta, deixando sentimentos, lembranças e perguntas suspensas, a mente começa a procurar significado em tudo. Você relembra conversas, retorna mentalmente ao último encontro e tenta descobrir o momento exato em que alguma coisa mudou. É nesse território de incerteza que uma ideia central da psicologia de Carl Jung se torna importante. Nem sempre conhecemos conscientemente as verdadeiras forças que determinam nosso comportamento. Existe uma parte da psique que age abaixo da superfície, carregando medos, desejos, complexos e contradições que a consciência prefere não reconhecer. Por isso, alguém pode sentir profundamente e, ainda assim, escolher a distância. O sentimento pode existir enquanto a capacidade de sustentá-lo ainda não existe. Imagine um homem que aprendeu durante grande parte da vida que demonstrar vulnerabilidade significa perder o controle. Ele pode desejar proximidade, mas quando percebe que alguém conseguiu atravessar suas defesas emocionais, uma reação inesperada pode surgir: afastar-se. Para quem está do outro lado, isso parece contraditório. Se havia conexão, por que desaparecer justamente quando tudo parecia se aprofundar? Jung compreendia que aquilo que ameaça a imagem que construímos de nós mesmos frequentemente desperta resistência. A persona, conceito utilizado por ele para descrever a máscara social através da qual nos apresentamos ao mundo, pode entrar em conflito com sentimentos que não combinam com essa identidade. Um homem acostumado a parecer independente pode descobrir que sente falta de alguém de maneira intensa. Então surge uma batalha silenciosa entre aquilo que sente e aquilo que acredita que deveria sentir. E algumas pessoas não resolvem essa batalha aproximando-se. Resolvem tentando fugir dela. Mas existe algo ainda mais profundo nessa fuga. Quanto mais uma pessoa tenta expulsar determinado conteúdo da consciência, mais esse conteúdo pode continuar agindo através do inconsciente. É como tentar manter uma bola submersa na água. Enquanto existe força pressionando-a para baixo, parece que ela desapareceu, mas a pressão continua acumulada. Jung observou que conteúdos reprimidos não deixam simplesmente de existir porque decidimos ignorá-los. Eles podem reaparecer através de sonhos, lembranças involuntárias, irritação, nostalgia, comparações e pensamentos inesperados. Isso não significa que toda pessoa silenciosa esteja secretamente apaixonada, e essa distinção é fundamental. Significa apenas que afastamento e ausência de sentimento não são necessariamente sinônimos. Para compreender verdadeiramente o silêncio, precisamos olhar além da superfície sem transformar possibilidades psicológicas em certezas românticas. E é justamente essa diferença que protege você de uma das armadilhas mais dolorosas da espera. Porque enquanto você tenta descobrir se ele está lutando contra os próprios sentimentos, existe outra batalha acontecendo, a sua. Talvez
Você acorde determinada a seguir em frente e poucas horas depois, alguma música faça tudo voltar. Talvez prometa que não verificará mais se ele está online, mas seu coração encontra uma justificativa para olhar. Talvez diga às amigas que está bem, enquanto secretamente espera que ele apareça. Essa divisão interna também interessa profundamente a psicologia junguiana. A psique busca integração, mas frequentemente vivemos fragmentados entre aquilo que sabemos e aquilo que desejamos. Você sabe que merece reciprocidade, mas deseja aquela pessoa. Sabe que não pode controlar suas decisões, mas procura sinais. Quer paz, mas ainda espera uma resposta. Perceber essa contradição não é fraqueza. É o início de uma consciência mais profunda sobre aquilo que essa relação despertou dentro de você. E aqui surge a primeira grande mudança de perspectiva. Talvez o silêncio dele esteja fazendo você olhar excessivamente para ele, justamente porque olhar para si mesma seria mais doloroso. Enquanto a pergunta for, quando ele vai voltar? Você não precisa perguntar, por que a ausência dele tem tanto poder sobre mim? Jung acreditava que aquilo que nos afeta intensamente pode revelar regiões da nossa própria psique que ainda precisam ser compreendidas. A ausência de alguém pode tocar antigas experiências de abandono, rejeição, invisibilidade ou necessidade de aprovação. De repente, você não está sofrendo apenas porque uma pessoa se afastou. Está sentindo, através daquela ausência, ecos emocionais muito mais antigos. E quando isso acontece, o homem diante de você deixa de ser apenas um homem. Ele pode se tornar o símbolo de algo que sua alma acredita precisar recuperar. É exatamente aqui que precisamos entrar em uma região ainda mais delicada: a projeção. A projeção é um dos conceitos mais importantes para compreender por que determinadas relações parecem possuir uma força quase inexplicável. Em termos junguianos, podemos depositar sobre outra pessoa conteúdos que pertencem ao nosso próprio mundo interior. Isso não significa que o amor seja falso ou que aquilo que vocês viveram não tenha importância. Significa que, além da pessoa real, podemos nos relacionar também com uma imagem psicológica construída ao redor dela. Talvez ele tenha despertado em você a sensação de ser desejada, escolhida, protegida ou finalmente compreendida. Quando ele desaparece, portanto, você não sente apenas falta de sua presença. Pode sentir falta da mulher que você se tornava quando acreditava estar sendo vista por ele. E essa diferença muda tudo, porque explica por que algumas ausências parecem maiores do que a própria relação conseguiria justificar racionalmente. Agora, observe o que acontece quando essa projeção encontra o silêncio. Como não existem novas informações, a imaginação recebe espaço para trabalhar. Cada dia sem resposta pode acrescentar uma nova interpretação. Talvez esteja com medo. Talvez espere que eu procure. Talvez esteja tentando me esquecer. Talvez ainda me ame. E quanto menos fatos existem, mais histórias podem nascer. O inconsciente odeia vazios emocionais e frequentemente tenta preenchê-los com símbolos, expectativas e fantasias. É por isso que o silêncio pode paradoxalmente tornar alguém ainda mais presente na mente. A pessoa desaparece fisicamente, mas cresce psicologicamente. Você conversa com ela mentalmente, imagina reencontros, ensaia respostas para mensagens que ainda não chegaram. Sem perceber, começa a manter viva uma relação que, naquele momento, está acontecendo principalmente dentro de você. E reconhecer isso exige uma coragem que poucas pessoas estão preparadas para ter. Existe também o outro lado dessa dinâmica. Ele pode ter criado projeções sobre você. Talvez você tenha representado para ele uma possibilidade de intimidade que desejava e temia simultaneamente. Na psicologia analítica, Jung
Explorou imagens interiores relacionadas ao feminino e ao masculino, conhecidas tradicionalmente como ânima e ânimos. Embora esses conceitos devam ser compreendidos dentro do contexto histórico de sua obra, eles apontam para uma questão psicológica poderosa. Frequentemente, encontramos no outro qualidades que despertam partes desconhecidas de nós mesmos. Uma relação intensa pode funcionar como um espelho. E espelhos nem sempre mostram apenas aquilo que queremos ver. Algumas vezes revelam dependência, insegurança, medo de abandono, necessidade de controle ou vulnerabilidades que permaneciam escondidas. Quando isso acontece, aproximar-se pode significar enfrentar a própria sombra. E nem todos estão preparados para esse encontro. A sombra, para Jung, reúne aspectos da personalidade que a consciência não aceita facilmente como parte de si. Imagine alguém que passou anos acreditando ser emocionalmente autossuficiente. Então, conhece uma pessoa cuja ausência começa a incomodar profundamente. Admitir saudade significaria reconhecer dependência emocional, medo ou vulnerabilidade. Exatamente aquilo que sua identidade tentou rejeitar. Nesse cenário, o silêncio pode funcionar como defesa. A pessoa não está necessariamente fazendo um jogo calculado. Pode simplesmente não compreender o conflito que está vivendo. Mas existe uma diferença essencial entre compreender por que alguém se afasta e justificar indefinidamente esse afastamento. Psicologia pode explicar comportamentos, mas não transforma ausência em compromisso. Você pode compreender as feridas de alguém sem entregar sua vida à espera de que essa pessoa decida enfrentá-las. Essa é uma das verdades mais importantes deste caminho. Amor sentido e amor vivido são coisas diferentes. Alguém pode guardar carinho, saudade, desejo ou lembranças, e ainda assim não possuir maturidade emocional para construir uma relação. É possível sentir e não agir. É possível amar uma imagem de alguém e não conseguir sustentar a realidade de uma parceria. É possível desejar proximidade e repetir padrões que produzem distância. Por isso a pergunta, ele ainda me ama? Pode ser menos decisiva do que parece. Mesmo que a resposta fosse positiva, outra pergunta surgiria imediatamente. O que ele consegue fazer com esse sentimento? Porque aquilo que transforma uma experiência interna em relacionamento não é apenas emoção. É presença, responsabilidade, comunicação e capacidade de enfrentar conflitos. E essa percepção começa a deslocar você de uma posição de espera para uma posição muito mais consciente. Talvez seja exatamente por isso que o silêncio machuca tanto. Ele mantém aberta uma possibilidade. Uma porta completamente fechada dói, mas eventualmente obriga a pessoa a procurar outra saída. Uma porta entreaberta mantém o coração parado diante dela. Você não entra, mas também não vai embora. Jung observava que o desenvolvimento psicológico exige confrontar aquilo que permanece inconsciente, e poucas coisas mantêm alguém tão preso quanto uma esperança que nunca é examinada. Você pode passar meses interpretando sinais, porque abandonar a expectativa parece significar abandonar o próprio amor. Mas existe uma diferença profunda entre desistir de alguém e deixar de abandonar a si mesma enquanto espera. Quando essa distinção começa a nascer, alguma coisa muda silenciosamente. Você percebe que não precisa apagar o sentimento para recuperar sua dignidade. Pode amar e ainda assim escolher não viver suspensa na indecisão de outra pessoa. Talvez você esteja pensando, mas e se ele estiver prestes a voltar? Essa pergunta revela exatamente o poder psicológico da possibilidade. Sempre existe um e se? E se amanhã ele escrever? E se perceber tudo? E se estiver apenas precisando de tempo?
Nenhuma dessas possibilidades pode ser eliminada completamente, mas nenhuma delas deveria controlar sua vida presente. O inconsciente pode transformar possibilidades em promessas quando desejamos intensamente determinado resultado. Então começamos a interpretar coincidências como confirmações absolutas. Uma música aparece, sonhamos com aquela pessoa, vemos seu nome inesperadamente. Jung realmente se interessou profundamente por sincronicidade, mas seu conceito não deve ser reduzido à ideia de que qualquer coincidência prova que alguém voltará. Para ele, acontecimentos significativos poderiam revelar conexões entre nossa experiência interior e determinados eventos, mas seu significado psicológico não equivale automaticamente a uma previsão romântica. Essa distinção é poderosa, porque devolve a você algo que a espera lentamente rouba: autonomia. Se você sonha repetidamente com ele, talvez a pergunta mais junguiana não seja: isso significa que ele está pensando em mim? Mas o que essa figura representa dentro da minha psique? Talvez ele simbolize desejo, abandono, paixão, segurança, reconhecimento ou uma parte sua que ficou presa naquele período da vida. Os sonhos, para Jung, eram mensagens simbólicas do inconsciente, não simples boletins sobre os pensamentos de outras pessoas. Quando você muda a pergunta, deixa de procurar confirmação externa e começa a explorar significado interno. E é justamente aí que uma experiência dolorosa pode se transformar em processo de autoconhecimento. O homem que se afastou pode continuar ausente, mas aquilo que a ausência revelou começa finalmente a ser compreendido. E existe algo extraordinário quando essa compreensão amadurece. O silêncio começa a perder o poder de controlar seu estado emocional. Você pode continuar sentindo saudade sem permitir que ela organize seus dias. Pode lembrar dele sem interromper sua vida. Pode desejar uma conversa sem viver dependente dela. Isso não acontece através de uma decisão fria tomada da noite para o dia. Acontece gradualmente quando partes da energia psicológica investida no outro começam a retornar para você. Jung utilizava o conceito de individuação para descrever um processo profundo de tornar-se mais inteiro, integrando aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Nesse caminho, o objetivo não é tornar-se indiferente, mas deixar de depender do outro para completar aquilo que precisa ser encontrado dentro de si. E talvez seja exatamente isso que sua dor esteja tentando ensinar. Quando alguém começa a atravessar esse processo, ocorre uma mudança quase invisível. A necessidade de vigiar diminui. O impulso de mandar mensagem perde intensidade. A fantasia de explicar tudo para fazê-lo compreender já não domina cada pensamento. Então surge uma sensação que parecia impossível algumas semanas ou meses antes: paz. Não aquela paz que significa que você deixou de amar, mas a paz de perceber que seu futuro não depende de uma única pessoa decidir voltar. Curiosamente, muitas pessoas temem alcançar esse ponto porque imaginam que encontrar paz significa fechar definitivamente a porta. Mas não significa. Significa apenas que, se alguém atravessar essa porta novamente, encontrará você inteira e não emocionalmente ajoelhada esperando por uma resposta. Essa transformação é fundamental porque muda completamente a natureza de qualquer reencontro possível. Agora, chegamos a uma pergunta desconfortável. Se ele realmente voltar, qual versão de você ele encontrará? Aquela que aceita qualquer explicação porque passou meses esperando? Ou alguém capaz de ouvir sem abandonar os próprios limites? A psicologia junguiana não aponta para a submissão ao destino, mas para a ampliação da consciência. Quanto mais consciente você se torna de seus complexos, projeções e necessidades ocultas, menor é a chance de repetir automaticamente os mesmos padrões.
Talvez antes bastasse uma mensagem dizendo "senti sua falta", para você esquecer tudo o que aconteceu. Depois de atravessar esse processo, outra pergunta aparece: o que mudou concretamente? Porque saudade pode iniciar uma conversa, mas não sustenta uma relação. E se houver um reencontro, será preciso distinguir emoção momentânea de transformação real. Essa distinção se torna ainda mais importante porque o retorno de alguém pode ativar exatamente os mesmos complexos que começaram a se acalmar durante a distância. Imagine que depois de semanas de silêncio, chega uma mensagem simples: "Oi, pensei em você." Em poucos segundos, o corpo reage, o coração acelera, antigas esperanças despertam e toda aquela estabilidade construída parece ameaçada. É nesse instante que consciência e impulso entram novamente em conflito. Antes, talvez você respondesse imediatamente, tentando recuperar a proximidade perdida. Agora, existe a possibilidade de observar primeiro o que está acontecendo dentro de você. Não como estratégia para manipulá-lo, mas como um ato de presença. Jung insistia na importância de tornar consciente aquilo que nos governa inconscientemente. E poucas situações revelam nossos padrões com tanta clareza quanto o retorno de alguém cuja ausência nos feriu. Porque não basta perguntar por que ele ficou em silêncio. Também é preciso observar o padrão criado entre vocês. Quando havia conflito, quem corria atrás? Quem tentava consertar tudo? Quem desaparecia? Quem vivia com medo de perder? Quem carregava a responsabilidade emocional da relação? Às vezes, duas pessoas entram em uma dança psicológica sem perceber. Uma se afasta e a outra persegue. Quanto mais uma persegue, mais a outra se afasta. Quanto mais a outra se afasta, maior se torna a ansiedade de quem persegue. Quando você interrompe seu papel nessa dança, o sistema inteiro precisa se reorganizar. Mas o objetivo não deveria ser usar o silêncio para fazê-lo sentir falta. Isso apenas transformaria autoconhecimento em manipulação. O verdadeiro objetivo é parar de repetir um comportamento que machuca você. O que acontecerá com ele diante dessa mudança pertence ao caminho dele. É aqui que a frase "eu escolho minha paz" ganha um significado psicológico muito mais profundo do que parece. Escolher a paz não significa dizer que nunca mais sentirá saudade. Não significa fingir indiferença, apagar fotografias em um impulso ou tentar convencer o mundo de que não se importa. Paz, nesse contexto, significa retirar sua identidade da reação de outra pessoa. Significa não permitir que uma mensagem determine seu valor e que uma ausência determine sua autoestima. Significa reconhecer que você pode desejar alguém sem transformar esse desejo em prisão. Quando essa mudança acontece, a pergunta inicial começa lentamente a perder sua força. Se ele ainda me ama, por que escolhe o silêncio? Continua sendo legítima, mas deixa de ser a pergunta central da sua existência. Outra começa a nascer. Por que eu deveria escolher permanecer emocionalmente parada diante do silêncio de alguém? E talvez essa seja a virada que você não esperava encontrar neste vídeo. Você entrou querendo compreender o comportamento dele, mas pouco a pouco está descobrindo que existe uma história maior acontecendo. O silêncio dele pode possuir inúmeras causas: medo, orgulho, confusão, conflitos internos, desejo de distância ou sentimentos que ele ainda não consegue organizar. Sem comunicação, não existe maneira responsável de afirmar qual delas é verdadeira. Entretanto, o efeito desse silêncio sobre você pode ser observado agora, e essa é a região sobre a qual você realmente possui poder. Jung acreditava que o encontro com o inconsciente poderia ampliar nossa consciência e alterar profundamente nossa relação com a vida.
Talvez essa ausência seja uma dessas experiências que inicialmente parecem apenas perda, mas depois revelam uma parte de você que estava esperando ser encontrada. Há pessoas que atravessam nossa vida e deixam perguntas, outras deixam feridas, algumas deixam espelhos, e determinadas relações conseguem deixar as três coisas ao mesmo tempo. Talvez ele tenha mostrado o quanto você consegue amar, mas também o quanto pode se esquecer de si mesma quando teme perder alguém. Talvez tenha despertado sua ternura e, simultaneamente, suas inseguranças mais antigas. Talvez você tenha descoberto, através dele, uma intensidade que desconhecia existir. Nada disso precisa ser negado. O processo de individuação não exige que você apague sua história. Exige que retire dela aquilo que pode torná-la mais consciente. Quando fazemos isso, uma relação deixa de ser apenas a pessoa que ficou ou foi embora e passa a fazer parte de um processo maior de transformação interior. A experiência continua importante, mas já não possui autoridade absoluta sobre o futuro. E quando essa transformação começa, algo curioso acontece com a saudade. Ela deixa de ser uma ordem e se torna apenas um sentimento. Antes, sentir falta significava que você precisava fazer alguma coisa. Escrever, procurar, verificar, esperar. Depois, você percebe que pode sentir falta e simplesmente permitir que a emoção atravesse você. Nenhum sentimento permanece com a mesma intensidade para sempre quando deixamos de alimentá-lo compulsivamente com fantasias. Aos poucos, você começa a recuperar espaços internos que estavam ocupados pela espera. Volta a perceber seus próprios desejos, projetos, amizades e possibilidades. A vida, que parecia ter parado naquele silêncio, começa novamente a se mover. E então você entende algo fundamental. Talvez a maior prova de transformação não seja conseguir esquecer alguém, mas conseguir lembrar sem perder a si mesma. Isso não significa que ele nunca aparecerá. Também não significa que aparecerá. Significa que nenhuma dessas possibilidades precisa decidir quem você será amanhã. Se houver um retorno, você poderá observá-lo através de atitudes, consistência e responsabilidade, não apenas através da intensidade das palavras. Se não houver, aquilo que você desenvolveu nesse processo continuará pertencendo a você. Essa é uma das grandes diferenças entre esperar uma transformação externa e atravessar uma transformação interior. A primeira depende da escolha de outra pessoa. A segunda começa no instante em que você assume responsabilidade pela própria consciência. E talvez seja por isso que certas experiências dolorosas carregam um potencial tão profundo. Elas nos obrigam a encontrar dentro de nós aquilo que passamos tempo demais tentando receber exclusivamente de fora. Agora imagine por um instante que o telefone nunca toque da maneira que você esperou. A pergunta é dolorosa, mas necessária. Você continuaria adiando sua vida? E imagine o contrário. Amanhã ele aparece dizendo exatamente aquilo que você desejou ouvir. Você estaria preparada para distinguir palavras de mudança verdadeira? Essas duas possibilidades conduzem ao mesmo lugar psicológico. Você precisa estar inteira, independentemente do desfecho. Esse é o ponto em que o silêncio deixa de ser apenas uma tortura emocional e se transforma em uma espécie de fronteira. De um lado está a versão de você que precisa de respostas para seguir. Do outro, a versão que compreendeu que respostas podem ser desejadas sem se tornarem condições para viver. Cruzar essa fronteira não é esquecer o amor. É amadurecer a relação que você mantém consigo mesma. Talvez, então, a pergunta mais profunda nunca tenha sido se ele sente sua falta durante o silêncio. Talvez seja descobrir quem você se torna enquanto ele permanece em silêncio. Você se abandona tentando alcançar alguém? Ou começa finalmente a voltar para si? Você transforma cada ausência em prova de que não foi suficiente?
Ou percebe que a incapacidade de alguém de se comunicar também fala sobre os limites dessa pessoa? Jung compreendia que a transformação real frequentemente começa quando aquilo que estava escondido se torna impossível de ignorar. E talvez esse relacionamento tenha colocado diante de você justamente aquilo que precisava ser visto. Não para castigá-la, não como uma promessa de destino, mas como uma oportunidade de consciência. Porque existe um momento em que você percebe que passou tanto tempo esperando que alguém quebrasse o silêncio que não ouviu a voz dentro de si pedindo para ser escolhida. E é nesse ponto que toda a história começa a mudar de direção. Porque quando você deixa de perguntar compulsivamente quando ele vai aparecer, começa a observar quem permanece quando ele não aparece. Você. Quando deixa de procurar provas de que foi amada, começa a reconhecer aquilo que precisa exigir de uma relação para permanecer nela. E quando a própria paz deixa de depender da decisão de outra pessoa, o silêncio perde sua função de prisão. Ele pode continuar existindo do lado de fora, mas já não governa o lado de dentro. Talvez ele ainda tenha sentimentos. Talvez esteja enfrentando conflitos que você jamais conhecerá. Talvez um dia exista uma conversa capaz de esclarecer tudo. Mas antes que qualquer resposta chegue, existe uma transformação mais urgente acontecendo. Uma transformação silenciosa, profunda e quase invisível, que começa quando você percebe que compreender o outro nunca deveria exigir abandonar a si mesma. Talvez, quando este vídeo terminar, ele continue em silêncio. Talvez nenhuma mensagem apareça hoje, nenhuma ligação interrompa a noite e nenhuma resposta chegue no momento em que você gostaria. Mas existe uma possibilidade muito mais transformadora do que qualquer notificação. Perceber que a sua vida não precisa permanecer suspensa enquanto espera que outra pessoa decida falar. Carl Jung acreditava que a consciência cresce quando deixamos de fugir daquilo que sentimos e passamos a compreender o que essas emoções revelam sobre nós. E talvez a dor que parecia apontar apenas para ele estivesse desde o início apontando também para uma parte de você que pedia para ser acolhida. Porque o silêncio dele pode continuar existindo, mas o silêncio que você fazia consigo mesma já não precisa continuar. Quando você começa a retirar suas projeções, integrar sua sombra e recuperar partes da energia que estavam presas na espera, algo muda de forma quase imperceptível. Você deixa de procurar desesperadamente uma prova de que foi amada e começa a perceber que o verdadeiro amor nunca deveria exigir que você desaparecesse de si mesma para manter alguém por perto. Isso não torna o passado menos importante, nem apaga a saudade. Apenas coloca cada sentimento no lugar certo. O homem que marcou sua história continua fazendo parte dela, mas deixa de ocupar o lugar que pertence à sua própria consciência. E esse talvez seja o momento em que a individuação deixa de ser apenas uma ideia de Jung e começa a acontecer dentro da sua própria vida. Existe uma imagem poderosa para guardar no coração. Imagine uma árvore atravessando o inverno. Do lado de fora tudo parece imóvel, silencioso e sem vida, mas sob a terra as raízes continuam trabalhando em silêncio, preparando a próxima estação. Assim também acontece com a alma quando ela escolhe crescer em vez de apenas esperar. Nem todo silêncio anuncia um reencontro. Alguns anunciam um renascimento. E talvez o maior milagre não seja o dia em que alguém finalmente disser, eu senti sua falta, mas o dia em que você olhar para trás e perceber que deixou de medir o seu valor pela coragem ou pela falta de coragem de outra pessoa. Então leve esta pergunta com você depois que a tela escurecer. Se amanhã ele quebrar o silêncio, encontrará alguém que ainda implora por respostas, ou encontrará alguém que finalmente aprendeu a caminhar com a própria luz.
Porque no fim, a pessoa mais importante que precisava ouvir sua voz nunca foi apenas ele, era você. E quando uma mulher aprende a escolher a própria paz, sem deixar de honrar o que sentiu, ela deixa de viver esperando que o destino a complete. Ela passa a caminhar como alguém que já encontrou dentro de si aquilo que ninguém pode retirar. Se esta reflexão tocou uma parte da sua história, escreva nos comentários uma única frase: eu escolho a minha paz. Quero ler sua cidade, seu estado e seu país, porque essa comunidade tem mostrado que ninguém precisa atravessar essas dores sozinho. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que hoje também estão tentando compreender um silêncio que machuca. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvi-lo e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento inspirada na psicologia de Carl Jung. Afinal, algumas respostas chegam em forma de palavras, mas outras chegam no instante em que você finalmente decide escolher a si mesma.